Seja bem-vindos ao nosso canal Iluminando Consciências. E hoje iremos abordar um tema muito importante, que é o desapego. E para falar desse tema, trouxemos um convidado muito especial, Roberto Santos. Vamos lá? Quando consultamos o dicionário da língua portuguesa, desapego é definido como qualidade ou estado de quem demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por uma coisa em particular, também chamado de despego. Mas sob a ótica espírita, desapego não é definido como desinteresse, indiferença ou fuga. É definido como um estado no qual a pessoa supera seu apego ao desejo por coisas, pessoas ou conceitos no mundo. E assim alcança uma perspectiva elevada, que também pode ser definido como não apego. E esse comportamento, na atualidade, é considerado uma virtude sábia e é promovida por várias religiões orientais, como o jainismo, taoísmo, budismo. Quando nós nos reportamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, lá no item 9, nós temos uma mensagem do Espírito Pascoal, escrita em Genebra no ano de 1860. Tem como título A Verdadeira Propriedade. E o Espírito Pascoal diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é de abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. E ele conclui esse parágrafo com um questionamento muito reflexivo. O que é então que ele, o homem, possui? Mas o homem no sentido de gênero, como ser humano. E aí nós temos uma mensagem do Cristo que está no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 6, do versículo de 19 a 21, que Jesus diz o seguinte: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas junteis tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o Cristo, ratificando esse pensamento de Pascoal, diz o seguinte: nós não somos donos de nada, nós somos usufrutários, ou seja, estamos usufruindo de tudo que é concedido pela Mãe Natureza para o nosso crescimento evolutivo, para o nosso avanço na senda do progresso, inclusive a nossa roupagem física. Podemos nos lembrar que em determinado momento nós vamos ter que entregar para a natureza para que prossiga em seu curso e dê condições para que outros espíritos também usufruam e também evoluam. Mas o que desencadeia em nós o sofrimento, o apego, é devido a acreditarmos ter posse sobre todas as coisas, sejam elas materiais como a nossa terra, a nossa casa, as nossas roupas, a nossa beleza, o nosso carro, o nosso cargo, a nossa posição social, como também, inclusive, sobre outras pessoas. Porque criamos inúmeras vezes na nossa mente, no nosso corpo emocional, a ideia, a ilusão de que o outro nos pertence, que nós temos posse sobre a outra pessoa, e também vendemos a ilusão de que os outros têm posse sobre nós. Nesse jogo emocional, vivemos anos, vidas inteiras, e criamos laços kármicos profundos, porém
muito dolorosos. E o mais irônico de tudo isso, para não dizer triste, é que nos atrevemos presos a essa visão distorcida e ilusória, a chamar isso de amor. Na realidade não é amor, é só sentimento de posse, de apego. O amor é muito diferente de tudo isso. Existe uma mensagem do monge budista Matthieu Ricard. Ele diz o seguinte: o desapego, como sabemos, não é uma rejeição, mas uma liberdade que prevalece quando deixamos de nos atar às causas do sofrimento. Num estado de paz interior, com conhecimento lúcido de como funciona a nossa mente. Ou seja, se desapegar das coisas é, na realidade, a gente entender a nossa condição espiritual. Nós não somos a matéria. Esse corpo que nós temos, ele só nos reveste temporariamente para que haja o processo evolutivo, que através das experiências reencarnatórias, os desafios que aqui enfrentamos no mundo, nós possamos avançar na senda do progresso. Mas que nós somos espíritos imortais e em um determinado momento nós deixaremos esse mundo para voltar para nossa verdadeira morada. Daí a necessidade imprescindível de desconstruir alguns sentimentos de perdas que carregamos no nosso íntimo. Perdas financeiras, perdas amorosas, perdas de entes queridos, perdas situacionais que nós temos na vida, porque tudo o que nos acontece tem como propósito a nossa transformação, a nossa mudança. E como diz o filósofo grego Heráclito, tudo muda exceto a própria mudança. Então nós estamos em processo de transformação e melhoria. E tudo que está no nosso derredor nos proporciona as condições para o nosso crescimento. E no âmbito da psicologia, existem as chamadas 4 leis do desapego para a libertação emocional que nós podemos aplicar no nosso conhecimento espírita. A primeira lei do desapego: você é responsável por si mesmo. Então, ninguém pode, de maneira alguma, viver por nós, ninguém pode respirar por nós, ninguém pode, por mais que queira, se oferecer para ser voluntário em carregar as nossas tristezas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores. Nós somos arquitetos de nossas próprias vidas, somos condutores dos nossos caminhos. Nós é que conduzimos cada passo que damos nessa trajetória evolutiva que seguimos. Então nós não podemos de maneira alguma depender dos outros que façam com que nós consigamos aquilo que precisamos e desejamos. Na segunda lei do desapego diz: viva no presente, aceite e assuma a sua realidade. Muitas vezes não conseguimos aceitar que nessa vida nada é eterno, nada permanece sempre igual. Em tudo há uma transformação, uma mudança, tudo flui e retorna ao seu caminho. E como diz novamente o Heráclito, ninguém pisa nas águas de um mesmo rio 2 vezes, porque as águas não serão as mesmas e o momento será outro. Então sempre haverá mudanças das coisas, dos momentos, das situações. Mas muitas pessoas sempre estão focadas no que aconteceu no passado. Só que o passado nos proporcionou o quê? Aprendizado, conhecimento, experiência, que nos auxilia hoje na nossa trajetória do presente, para que a gente possa construir para o futuro tudo aquilo que almejamos, que buscamos, que temos como sonhos, nossos propósitos de vida. Então, nos apegar ao passado só no sentido de tirar dele aprendizados necessários para que prossigamos em nossa jornada. A terceira lei do desapego diz o seguinte: liberte-se e permita que os outros também sejam livres. Ser livre não nos impede de ter vínculos com os outros. Na realidade, criar vínculos, amar e ser amado, faz parte do nosso crescimento, do nosso processo evolutivo. Mas o desapego, nesse sentido, significa
que nós não podemos nunca assumir responsabilidade pela vida dos outros, que eles não podem nos impor seus princípios e nem tentar prendê-los de forma alguma. Cada um de nós temos um patrimônio abençoado chamado livre-arbítrio, liberdade de escolha, de condução dos nossos caminhos. Porque se nós prendemos alguém nas nossas vidas ou nos prendemos a alguém, delegando aos outros a responsabilidade da nossa felicidade, surgem problemas de relacionamento e sofrimentos amargos. E é o que a gente percebe hoje, muito na nossa atualidade. E na quarta lei do desapego, a última lei, diz o seguinte: as perdas irão acontecer mais cedo ou mais tarde. Ou seja, devemos aceitar que nesta vida nada dura para sempre. Existe algo chamado temporalidade. Nós vamos passar por ciclos que vão nos auxiliar nessa nossa jornada evolutiva, essa caminhada ascensional que realizamos no mundo. Mas a vida, os relacionamentos, até os bens materiais, em um determinado momento, não vão ser mais nossos, porque eles são do mundo físico e nós somos do mundo espiritual. Como diz uma música do cancioneiro popular, eu não sou daqui, marinheiro só. Então nós não somos daqui. Então aproveitemos a oportunidade abençoada que está nos sendo concedida pela vida para o nosso crescimento, evolução, transformação e desvencilhamento das imperfeições que ainda carregamos no íntimo, para que possamos fazer florescer, vir à tona a luz interior que possuímos, mas nos utilizando de tudo desses instrumentos que são concedidos pela providência divina, dos bens materiais que são temporários, dos relacionamentos que nós podemos torná-los eternos, mas do ponto de vista espiritual, porque somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, e estamos aqui para crescer, evoluir e nos transformar. Mas para isso é necessário, imprescindível, que nós nos desapeguemos de tudo que é passageiro, temporário, transitório e busquemos aquilo que é eterno. Muita paz a todos. Que assim seja. E a nossa dica de livro hoje é O Despertar do Espírito, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Este livro é simplesmente fantástico. O Despertar do Espírito é o 10º volume da série psicológica de Joana de Ângeles, com leitura totalmente independente. Como o título diz, é um aprofundado estudo do ser existencial sobrevivente ao túmulo e anterior ao berço, passando pelas diversas etapas das experiências humanas durante a reencarnação, analisando e apresentando soluções para muitos dos distúrbios psicológicos da atualidade. A nobre benfeitora orienta o leitor a encontrar a saúde emocional, psíquica e espiritual. Gente, é tudo de bom este livro. Vale a pena conferir. Ilha dos Sentimentos. Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos. A alegria, a tristeza, a sabedoria e todos os outros sentimentos. Morava também o amor. Mas um dia foi avisado a todos os moradores daquela ilha que ela iria afundar. Todos os sentimentos então apressaram-se para sair da ilha. Pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor ficou, porque ele queria ficar mais um pouco com a ilha, antes que ela afundasse. Quando por fim estava quase se afogando, o amor começou a pedir ajuda. Nesse momento, estava passando a riqueza em um lindo barco. O amor então disse: "Riqueza, leve-me com você." "Não posso, há muito ouro e prata no meu barco, não há lugar para você." Ele pediu então ajuda à vaidade, que também estava passando.
Vaidade, por favor, me ajude. Não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado e poderia estragar o meu barco novo. Então, o amor pediu ajuda à tristeza. Tristeza, leve-me com você. Ah, amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Também passou a alegria, mas ela estava tão alegre que nem ouviu o amor chamá-la. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz chamar: vem, amor, eu levo você. Era um velhinho. O amor ficou tão feliz que esqueceu-se de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou à Sabedoria: Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? A Sabedoria então lhe respondeu: era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Porque só o tempo é capaz de entender o amor. Renilson Câmara.